Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno e você irá aprender sobre noções espaciais nessa playlist. E nesse primeiro vídeo iremos falar a respeito da forma da Terra. E nos próximos vídeos você irá aprender como se orientar e como se localizar, os movimentos de rotação e os fusos horários e o movimento de translação. E antes de dar sequência aqui na aula, eu vou apenas configurar aqui o ponteiro do meu mouse para que nós possamos então ter uma aula bem legal e bem dinâmica. Tudo certo aqui, já configurado o ponteiro, nós podemos seguir. Então vamos passando aqui os slides. Tem umas figurinhas que eu tinha configurado que não tinham passado, mas vamos aqui. Vamos seguindo a forma da Terra. Então, uma das coisas que nós podemos estar pensando é como que as pessoas acreditavam que a Terra era no passado. Você já parou para pensar nisso? Bom, no passado, pessoal, acreditava-se que a Terra era plana e que os mares terminavam em um grande precipício. Então, veja essa imagem aqui. É assim que as pessoas acreditavam que a Terra era. E, à medida que você avançava para os oceanos, você poderia cair num grande precipício. Imagine só o que as pessoas acreditavam. E até hoje, eu já encontrei até na internet aí, muitas pessoas que acreditam que a Terra seja plana. Inclusive, eu vou até preparar um vídeo para refutar, né, essa argumentação, porque nós temos inúmeras provas de que a Terra é realmente redonda, pessoal. Muito bem. Então, no passado, acreditava-se que a Terra era plana. A Terra é uma esfera perfeita? Então surge essa pergunta. Alguns dizem que não. Mas será que a Terra é mesmo uma esfera perfeita? É sim, pessoal. Nós temos imagens de satélites que mostram que a forma da Terra é essa que vocês estão vendo. Então, desde o passado, os gregos já diziam que a forma da Terra era esférica. Por exemplo, em 247 a.C., o grego Eratóstenes calculou a circunferência da Terra. E é interessante que lá naquela época ele conseguiu chegar numa medida bem próxima do que realmente nós temos hoje. E isso é muito interessante, porque sem nenhum instrumento, né, sem nenhum instrumento tecnológico, tais como nós temos hoje, ele conseguiu calcular essa circunferência. Para você ter ideia, ele calculou cerca de 46 mil quilômetros. E ele chegou bem próximo do valor real da circunferência da Terra, que é de 40.008 quilômetros. Então, ele falou 46 mil, talvez alguns dizem, mas errou 6 mil. Mas para aquela época, pessoal, ele chegou bem próximo. Muito bem. Na atualidade, imagens de satélites comprovaram que a Terra é esférica, como nós estamos vendo aí, né? É interessante que o Yuri Gagarin foi o primeiro humano a fazer uma viagem ao espaço sideral. Ele era um cosmonauta soviético e confirmou que a forma do nosso planeta é esférica. Inclusive, ele proferiu a famosa frase: "A Terra é azul". Isso em 1961. Então surge mais uma pergunta: será que a Terra é uma esfera perfeita? Porque se nós voltarmos no slide anterior, veja aqui que ela está redondinha, tá vendo? Redondinha, uma esfera perfeita. Mas será que ela é assim mesmo? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula para podermos responder essa pergunta. Pessoal, quando observamos o nosso planeta do espaço, ele parece uma esfera perfeita, mas na realidade ela não é. A Terra possui um leve achatamento nos polos. Além disso, a superfície terrestre é bastante irregular devido ao relevo. Assim, a forma do nosso planeta se assemelha a um geóide, ou seja, uma superfície irregular. Então,
Observe aqui o quadro ao lado da figura. Então veja o que está escrito aqui. A Terra possui leve achatamento nos seus polos. Então aqui nos polos, pessoal, a Terra vai apresentar um leve achatamento, bem pouquinho. Olha o segundo ponto. A superfície terrestre é irregular devido aos altos e baixos do relevo. Então observem aqui na imagem. Então nós temos montanhas, nós temos planícies e depressões. E isso então vai causar algumas irregularidades no relevo. Observaram? Portanto, a Terra é um geóide, ou seja, apresenta uma superfície irregular. Então, eu não posso dizer que a Terra é uma esfera perfeita. No entanto, para fins cartográficos, utiliza-se a forma regular da superfície terrestre. Então, por exemplo, se eu for fazer um mapa, se eu for fazer um globo, eu vou usar a superfície irregular para facilitar a produção desses materiais de pesquisa e de estudo. Certo? Então, agora surge outra pergunta. Vamos ver qual é a próxima pergunta que surge? Por que é importante saber isso? Por que estudar a forma da Terra, pessoal? Talvez você esteja se perguntando aí, você sabe por que é importante saber isso? Bom, pode deixar que eu vou responder essa pergunta. Pessoal, conhecer a forma de nosso planeta e os contornos de sua superfície a partir dos continentes, dos oceanos, também muitas outras informações que foram acumuladas ao longo do tempo, como a cartografia, a invenção da bússola e do astrolábio, foram muito importantes para que o ser humano aprimorasse a sua capacidade de se orientar e se localizar na superfície terrestre. Então, entender a forma da Terra é o primeiro passo para você entender cartografia. Entender a forma da Terra é um passo importante para você aprender a se localizar e se orientar no espaço. Portanto, esse assunto é extremamente importante para quem está começando a estudar geografia. Então, se você está na 5ª série, se você está no primeiro ano do ensino médio, ou está começando, talvez, seus estudos na faculdade, compreender a forma da Terra vai te ajudar muito na compreensão de outros conteúdos. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o assunto dessa aula. E antes de finalizarmos aqui o nosso assunto, vamos à revisão. É muito importante revisar os pontos principais dessa aula. Então, eu coloquei aqui um quadro com algumas perguntas. É interessante que as respostas dessas perguntas, também todo esse texto que eu falei aqui na aula, né, todo o assunto da aula, você pode encontrar aqui na descrição do vídeo. Então você vem aqui embaixo, você pode ler o assunto, se você quiser copiar, né, e imprimir também, para você estudar, você pode ficar à vontade para poder usar o texto da descrição. E esse texto é a base da aula. Então, uma sugestão que eu estou dando para vocês nesse vídeo é a seguinte: eu vou fazer as perguntas aqui, que estão no quadro de revisão, então seria interessante que você pausasse o vídeo, tentasse responder mentalmente, ou anotando aí no seu caderno, né, no seu bloco de anotações, e depois você solta o vídeo e veja se as respostas estão batendo. Então aí você vai conseguir perceber se você aprendeu ou não. Você também pode pausar o vídeo e ir lá embaixo dar uma olhadinha nas respostas. Vai ajudar também. Mas vamos aqui, então. Qual é a forma da Terra? A primeira pergunta. Então, vamos responder qual é a forma da Terra? Tá bem fácil, né, pessoal? Embora ela seja, com frequência, representada como uma esfera perfeita, a Terra é um geóide. A Terra é um geóide. E aí, nós chegamos na próxima pergunta. O que é um geóide? Pessoal, o geóide é uma superfície irregular. Né? Trata-se de uma superfície irregular. Por isso que eu não posso dizer que a Terra é uma esfera perfeita, porque devido às irregularidades do relevo terrestre e dos achatamentos nos polos, a Terra não vai ter a forma de uma esfera perfeita. Ela vai ter a forma de um geóide.
E por último, foi o último assunto que nós estudamos, porque é importante conhecer a forma da Terra. Então, conhecer a forma da Terra é de grande importância para se desenvolver mapas e nos localizarmos na superfície terrestre. Então, ele auxilia na orientação e na localização. É extremamente importante saber a forma da Terra para se estudar cartografia. Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Não percam os próximos vídeos. E antes de encerrar por completo a aula de hoje, eu quero pedir a sua colaboração. Então, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal para continuar assistindo nossos vídeos. Também que compartilhasse os nossos vídeos nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Google+. E se você é aluno, mostre esse vídeo para os seus colegas, para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo. E se você é professor, indique o canal para os seus alunos, para que eles possam se aprofundar também nesse tema. Na descrição do vídeo eu vou deixar também o link para a nossa fanpage, que chama-se Tudo Sobre Geografia. Lá você vai encontrar sempre nossos vídeos e outros conteúdos. Pessoal, muito obrigado por terem assistido a essa aula e até o próximo vídeo.